Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O Egito planeja enviar tanques e veículos blindados para a fronteira de Gaza, onde já deslocou um grande número de tropas durante o 7º dia do conflito entre Israel e o Hamas. Isso ocorreu após o Egito quebrar o silêncio, enquanto o Hezbollah e o Hamas continuavam atacando Israel. Sob a liderança egípcia, 750 membros do Hezbollah e do Hamas foram atingidos pelo exército israelense em uma única noite. Aviões de guerra israelenses da Jordânia lançaram um ataque aéreo em uma única noite, à medida que as forças israelenses começaram a entrar no território jordano. O número de nações muçulmanas unindo-se contra Israel estava aumentando naquela época. Os egípcios queriam que seu exército agisse diante dos relatórios de Israel. Autoridades do governo egípcio indicam que o povo egípcio escolheu enviar o exército para Gaza para garantir que suas solicitações não fossem ignoradas. A decisão, que estava prestes a inclinar o equilíbrio da guerra, foi tomada pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em conjunto com o Egito. A gravidade da guerra aumentou à medida que as forças de defesa de Israel, Gaza, Síria, Egito e Jordânia continuaram atacando alvos no Líbano, apesar do caos que se seguiu. O povo egípcio está furioso com Israel, e essa raiva tem raízes em eventos passados na história do Egito, quando confrontado com Israel, na Síria e no Egito. Israel e o Egito discordaram por muitos anos devido ao conflito que começou em 6 de outubro de 1973, conhecido como Yom Kippur, o grande dia sagrado judaico. Esse período precedeu a Guerra de Yom Kippur, na qual Israel buscou recuperar as colinas de Golã, a península do Sinai e controlar Damasco e Cairo. Israel entrou em guerra com a Síria, e todas as nações árabes, incluindo Egito e Síria, se alinharam contra Israel em apoio ao conflito. A guerra terminou com uma derrota significativa para as nações árabes, resultando na perda de grande parte do território egípcio, além de milhares de soldados, tanques e aviões, mais de 5.000 soldados, quase 2.000 tanques e 350 aviões de combate foram mortos ou danificados devido à tática de Israel. O povo árabe ainda não superou o impacto desse conflito que persiste por mais de meio século. Isso tem contribuído para as tensões contínuas entre Israel e o Egito. O conflito atual entre Israel e os palestinos tem como alvos o Egito e a Jordânia, que estão ativamente sendo prejudicados por grupos como o Hamas e os túneis do Hezbollah. As forças israelenses bombardearam esses túneis durante uma operação noturna, atingindo o quartel-general militar utilizado pelo Hamas. A ação resultou na morte de um grande número de combatentes do Hamas e do Hezbollah. Na sequência, houve uma resposta militar israelense quando uma rebelião eclodiu em várias nações muçulmanas, incluindo Jordânia e Egito. Jordânia e Egito recorreram à violência na tentativa de invadir o território israelense. O povo egípcio, por meio de marchas públicas, exige que seu exército seja enviado à Palestina para combater Israel. Além disso, eventos no Irã, Iraque e Jordânia, assim como a formação da Liga Muçulmana, começaram a ganhar destaque global. A questão de qual nação árabe tomará uma posição de solidariedade com Israel ou fornecerá ajuda direta a OS palestinos está em discussão. Apesar da turbulência interna no Egito, suas forças militares permanecem mobilizadas para apoiar a Palestina. Relatos indicam que vários indivíduos armados estão tentando entrar no território israelense através da fronteira com o Egito. Cidadãos egípcios pegaram em armas e estão tentando entrar à força no território próximo a Israel. O governo do Egito decidiu investir em prosperidade, enviando tropas, veículos blindados e tanques após recentes tensões no país. Inicialmente acreditava-se que isso era para facilitar o abastecimento militar em Gaza, mas a administração mudou essa decisão, causando perturbação no povo do Cairo. O presidente Abdul, preocupado com a situação, afirmou anteriormente que o território deveria permanecer egípcio. O governo egípcio, visando aumentar a segurança ao longo da fronteira com Gaza e evitar violações, anunciou medidas. Um alto oficial de segurança egípcio afirmou que centenas de tropas foram enviadas para bloquear o acesso de civis palestinos a serviços online, como parte dos esforços para encerrar o conflito.
Isso ocorre em meio às preocupações dos Estados Unidos. A Europa implementou ações como estabelecer zonas seguras em Gaza através do portão fronteiriço de Rafah, para facilitar a entrega de suprimentos. Essas medidas envolvem uma comunicação constante com as autoridades egípcias. Embora a liderança no Cairo tenha abandonado a causa palestina, o povo egípcio não compartilha dessa opinião. A população no Egito está cada vez mais irritada com o presidente Sisi por sua decisão de apoiar Israel, gerando choque entre os egípcios. Apesar das tensões ao longo dos anos, essa decisão surpreendeu a todos, pois o Egito já lutou contra Israel em várias frentes antes de mudar de direção. Grupos de policiais egípcios protestam nas ruas contra essa decisão, buscando negociar com Israel sobre a construção de um corredor. No entanto, Israel não parece ser uma opção popular, de acordo com o Egito. Israel é estrategicamente importante na região onde desejam construir um corredor de paz. E a proposta de acordo de paz do governo israelense não é bem recebida pela administração egípcia. Há crescente preocupação se Israel coordenar ataques através de Rafah, na região de Rafah, no Egito. Observa-se que o oficial responsável pelo controle do portão parece ter decidido não obstruir a entrada de Israel, possivelmente como medida preventiva para evitar possíveis ataques. Esse cenário também se desenha na Jordânia, onde palestinos estão se dirigindo à fronteira israelense buscando forçar sua entrada. O povo jordaniano, nesse contexto, expressa a demanda pelo retorno de locais sagrados que consideram de importância significativa. A instabilidade generalizada na região do mundo árabe tem suscitado apelos à intervenção, especialmente vindos do movimento Hamas. O governo do Hamas, nesse contexto, fez um apelo direto ao povo israelense, encorajando a atravessar a fronteira, e essa mensagem também foi estendida à Jordânia, sinalizando um movimento complexo e dinâmico nas relações e eventos em curso. Supostamente, há relatos de que um grupo de cidadãos reuniu milhares de muçulmanos do Iraque e de outras nações árabes para visitarem Israel. Nesse contexto, esses visitantes abraçaram uma postura militante e começaram a expressar publicamente comentários positivos sobre a possibilidade de mudanças. No Iraque, a situação parece seguir um padrão semelhante ao das manifestações na Praça Tahrir, onde a mobilização e apoio estão ganhando força. Esse movimento de expressão pública e engajamento tem chamado a atenção de diversos observadores, apontando para uma dinâmica crescente de interesse e participação em questões que envolvem Israel. O fenômeno parece indicar um contexto mais amplo de mudanças e manifestações no mundo árabe. Você pode participar do apoio aos milhares de iraquianos que já estão em Bagdá e na Palestina. Essas pessoas condenaram os ataques de Israel, mostrando seu apoio, agitando bandeiras palestinas e entoando slogans. Em resposta a esses eventos, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, decidiu reforçar a segurança na fronteira. Um apelo foi feito à população civil de Gaza pelo Ministério da Defesa de Israel, instando-os a evacuar o território para garantir sua própria segurança e a preservação das vidas em Gaza. No entanto, o Hamas não parece disposto a seguir essa orientação. O que você pensa sobre a possibilidade de a população civil local, o exército ou o Hamas estarem tentando usar essa região como um escudo? Obrigado por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!